educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, a série 5 Minutos de Morato. Vamos olhar rapidamente para um tema interessante e que não precisa de horas e horas para a gente discutir. Literatura fala da realidade ou fala de algo inventado? Uma das primeiras reflexões sérias sobre literatura é o livro do Aristóteles, chamado A Arte Poética. Poiesis, em grego, é a criação, a arte da criação. E o Aristóteles fala numa altura sobre artes da palavra. Artes pensando agora em técnicas, em atividades que usam a palavra. E ele procura distinguir um pouco a poesia da história, duas artes da palavra. E ele fala, é o verso que define a poesia ou não? E ele menciona, o que a gente vê é que é possível escrever história em poesia. O verso não determina necessariamente o conteúdo, ele é óbvio, uma estratégia de expressão, mas ele não determina a natureza daquilo que está sendo falado. E o ponto fundamental que o Aristóteles procura mencionar a respeito de o que seria poesia ou não é comparar essas duas artes da palavra. E ele fala, a história fala das coisas que foram. A poesia fala das coisas que poderiam ter sido. Essa é uma distinção interessante que me traz ao espírito um acontecimento na época em que eu dava aula de literatura e adotamos um livro de leitura chamado Capão Pecado. Esse aqui. Escrito pelo autor Ferrez, que vive no Capão Redondo. É um livro bastante interessante, super direto, super cru, a respeito da vida numa favela grande de São Paulo. E o Ferrez, porque ele é um autor contemporâneo, um autor que está vivo, tivemos a condição de entrar em contato com ele, conversar e levamos ele para a escola, falou com os nossos alunos e nas discussões que estávamos tendo com ele, uma autor ele menciona um fato que para mim é muito exemplar dessa diferença que o Aristóteles fez em 350 a.C. O Ferrez mencionava que o livro Capão Pecado estava sendo escrito usando personagens que eram conhecidos dele. O Ferrez estava contando histórias de pessoas que ele conhecia no dia a dia. E aí ele mencionou que ele teve que recomeçar a escrever o livro várias vezes porque a história estava evoluindo e de repente essa pessoa que ele conhecia morria por uma bala perdida. Esse é um ponto interessante. Por que o livro tem que começar a ser reescrito? Poesia, literatura, é a realidade? Não. Porque se fosse a realidade, não teria problema nenhum a gente colocar que o personagem morreu de bala perdida. E a história fica suspensa. Por quê? Para citar um outro grande escritor da língua portuguesa, o Guimarães Rosa, ele diz, na vida as coisas terminam com menos formato. Nem terminam. Isso é uma citação que está no Grande Sertão Veredas, aquele livro em que o narrador Riobaldo faz 7.532 digressões e apresenta historinhas laterais. Nessa historinha que ele conta, ele menciona isso. Na vida as coisas terminam com menos formato. Na arte, as coisas terminam com mais formato. Qual a diferença fundamental? A arte tem mais sentido que a vida. A arte tem mais forma. Por que o Ferrez não contava simplesmente que o personagem havia morrido de bala perdida, já que essa é a realidade dos fatos? Porque a realidade dos fatos não é a realidade da arte. A arte reconstrói os fatos. A arte fala o que poderia ter sido. E o que poderia ter sido é sempre maior do que o que é. Por isso a arte é tão importante, por isso a literatura é tão importante, porque ela está contando para a gente aquilo que a gente pode
fazer, aquilo que a gente pode ser, aquilo que a gente tem possibilidade de desdobrar. Então ela é muito mais rica do que a realidade. Ela é muito mais rica do que a história. A história nos conta aquilo que foi. A literatura nos conta aquilo que a gente ainda pode fazer. E essa é uma coisa fundamental que a gente não pode esquecer. O que a gente pode ainda fazer.